Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas, enfim, meu nome é Marlon Valadares Ferreira, sou aluno da licenciatura em Matemática do consórcio CEDERJ, do Polo São Francisco de Itabapoana. Estou cursando a disciplina de Estágio Supervisionado 3 e foi nos pedido que fizéssemos uma atividade, uma atividade diferente para trabalhar um tema relativo aí ao oitavo ou nono ano, E a gente procurou fazer alguma coisa que fosse interessante, assim, bastante simples, mas que fosse acessível a esse público, Encontramos muitas dificuldades referente a esse período que a gente vem passando de pandemia, muitas pessoas têm que se adaptar, Principalmente professores com suas metodologias, com seus trabalhos, com as suas inovações, no meio educacional, E, infelizmente, a gente não pôde ter nesse semestre aquele contato que a gente deveria ter com os alunos em sala de aula, acompanhando eles, fazendo todas as atividades extra-classe, E dentro da sala de aula também, mas, enfim, a gente trouxe aqui um tema para poder trabalhar um pouco a ideia com esses alunos, A gente vai trabalhar aqui com um tema aqui relacionado a potências, como o título vai falando aqui, trabalhando com potências para uma turma aí de oitavo ano. O que seria potência? Potência é um assunto muito importante na matemática e bastante recorrente em outras disciplinas também, tá? Esses alunos verão essa potência como função exponencial, como uma função logarítmica, já no talvez nono ou então mesmo no ensino médio, E o que a gente pode tratar com o tema de potência? Nós temos aqui um exemplo aqui, trabalhando com as potências de base 2, certo? Lembrando que a potência, ela tem o quê? Ela tem uma base e ela tem um expoente, O expoente vai dizer quantas vezes essa base vai ser repetida, ela vai ser multiplicada, tá? Como exemplo aqui, para ilustrar logo o primeiro exemplo, a gente tem o 2 elevado a zero. 2 elevado a zero, na matemática, tudo aquilo que é elevado a zero, que se for um número positivo, ele vai dar 1, certo? Então, 2 elevado a zero é igual a 1. 2 elevado a 1, base 2, expoente 1, é igual a 2 vezes uma vez, multiplicado por 1, 2 vezes 1, 2. E o 2 elevado a 2, base 2, expoente 2. Eu tenho aqui 2 vezes 2, que é igual a 4. Eu vou multiplicar o 2 duas vezes. Então, 2 ao quadrado é igual a 4. 2 elevado a 3 é 2 ao cubo. Esse 2 ao cubo. E o que eu terei aqui? Eu terei a base 2 sendo multiplicada 3 vezes, porque meu expoente é 3. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, Da mesma forma aqui também, 2 elevado a 4, eu vou repetir a base 2 4 vezes, E vou multiplicá-las, dá 16, e assim sucessivamente. O que acontece com os alunos, muitas das vezes, é fazer uma certa confusão. Olha, por exemplo, 2 elevado a 1, acha que tem que multiplicar 2 vezes 1. Nesse caso daria certo, 2 vezes 1, 2. Mas aqui a gente já cai no erro, porque se ele multiplicar a base 2 pelo expoente 2, ele vai cair numa contradição, vai dar 2 vezes 2, 4. Aqui ainda funciona, na verdade. Mas aqui, como é que a gente multiplicaria aqui? 2 ao cubo, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Mas só que a gente não deve multiplicar, o certo é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8, A ideia de potência começa a partir daqui, na verdade, 2 ao cubo não é 6, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, tá? Então a gente tem um algoritmo bastante simples aqui para ilustrar a ideia de potência. Eu tenho uma base, No caso da potência base 2, minha base é 2 e o meu expoente é um número n qualquer. Sendo que o 2 pode ser um número pertencente ao conjunto dos números reais e o meu nzinho, o meu expoente, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Um expoente número inteiro. Para concluir o trabalho, eu fiz aqui uma pequena demonstração aqui com esses galhos que eu batizei como nome de árvore de potência. O que a gente tem aqui? Que essas potências, o aluno ele pode encontrar assim no dia a dia dele. Ele, por exemplo, numa árvore, ele vê os ramos, os galhos da árvore crescendo, ele pode associar aquilo ali a uma potência. O que a gente tem aqui? Esse galinho aqui seria o quê? O meu 2 elevado a 1, certo? 2 elevado a 0, que dá 1. Nesse primeiro nó,
esse galinho ele já vai dividir em 2. Aqui eu teria o quê? O 2 elevado a 1. O 2 elevado a 1 é 2, ele cresceu 2 galhos. A partir daqui, essa ideia ela vai se expandindo. Eu chego nesse nó aqui e nesse nó aqui, eu já tenho o quê? Minha potência de base 2 e expoente 2. 2 elevado a 2, eu tenho 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4. E cada galho desse aqui, ele vai aumentando de 2 em 2, vai se transformando em 2. Aqui eu tenho mais uma divisão, esse galho se transformou em 2, e esse galinho aqui, ele se transforma em mais 2 aqui. Da mesma forma que esse galho se transforma em mais 2 e esse em mais 2. Aqui a gente vai tendo uma nítida ideia do que é a potência, certo? A potência, no caso aqui de base 2 e expoente n. Esse n depende de quantas vezes esse galho ele vai se dividir. Essa é a ideia de potência. Espero que fique bem entendido, né? Que seja de grande importância para os nossos alunos.